gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história é uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Experiências de vida após a morte, né? Toda essa dimensão, como que a gente pode acessar, se permitir vivenciar muito além dessa experiência humana chamada vida. Para esse bate-papo muito profundo e também expansivo, a gente recebe aqui no nosso estúdio João Ribeiro. Seja bem-vindo, João. João, tudo bom? Tudo bem, vocês? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme ter conhecido vocês aqui. Já acompanhava o canal. É bem legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade, vida após a morte, mediunidade. Eu acho que é bem legal. Exatamente. Maravilha. É todo esse universo que eu tenho certeza que vocês amam, não é mesmo? Sou o Rafa Macedo, junto aqui com o Pércio Toledo, no Saúde Energética. Com mais, não é? Mais saúde física, mental, emocional e espiritual na sua vida. Já deixo inclusive o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar. Sabe aquela pessoa que às vezes perdeu um ente querido e gostaria, né, de entender melhor como pode se conectar. Enfim, entender as infinitas possibilidades desse outro lado, não é? Eu já estou curioso aqui. Já tenho umas perguntas para fazer. Bora lá, e como vocês sabem, a gente começa o podcast com a pergunta: João, o que é saúde para você, dentro do seu olhar? Você sabe que é uma pergunta complexa de responder, porque quando você me falou da pergunta, eu fiquei pensando, né? Eu falei, o que é saúde? E a primeira palavra que vem à minha mente é equilíbrio, né? O equilíbrio em relação a tudo que nós fazemos, vivemos, pensamos e consumimos. Porque isso está ligado à nossa saúde física, mental, emocional, energética, e a maioria das pessoas, infelizmente, não sabem disso, né? Muitas vezes a gente pensa, né? A saúde física é fazer exercício físico, é se alimentar bem, mas o que você consome mentalmente também te adoece. O que você guarda dentro de você de sentimento corrosivo, destrutivo, também te adoece. Então, se você tiver equilíbrio na sua vida, em tudo que você faz, você vai ter saúde. Excelente, nossa. Equilíbrio, a gente fala bastante mágica aqui, né? Que eu adoro, equilíbrio, a harmonia, né? A vida é esse movimento, caminho do meio, né? E ó, já deixamos aqui o convite para, no final aqui desse episódio, o João vai deixar uma prática, né? Para quem tá aí em casa, no trabalho, enfim, poder ter mais saúde energética, como o João falou, né? Faz exercício físico para saúde física, mas e aí os outros corpos sutis e tudo mais, não é? Já deixo aqui o convite também da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações,
saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde para você no seu dia a dia. E bora lá, ó. João, como que tudo começou? Como que você mergulhou nesse universo da espiritualidade, mediunidade? Desde pequeno eu já tinha essas sensações, só que não tinha como ter o acesso às informações, porque venho de uma família católica e era bem rígida nesse sentido, né? Não, mais por falta de conhecimento dos pais mesmo, nem por conta de preconceito. E aí desde pequeno eu tive aquelas sensações de poder ver os espíritos, de ser acordado, cutucado, mexido por eles. Era uma espiritualidade já ativa, com 9, 10, 11 anos. E aí com 13, 14, 15 eu já comecei a buscar o conhecimento por conta. Fiz todos os ritos da Igreja Católica, a pedido dos pais, mas já comecei a ler livro espírita, romance, doutrina. E aí quando eu entrei na doutrina de Chico com o André Luiz, aí eu me apaixonei. Porque lendo aquela sequência Nosso Lar de 13 livros, eu pude entender tudo que eu sentia. Porque ali André Luiz é muito didático e fala de forma simples. E aí eu fui buscar o conhecimento dentro da casa espírita, fiz curso durante 7 anos, durou 9 por causa da pandemia. Só que antes disso eu já estava dando aula no centro, já estava trabalhando na mediunidade. E de uns anos para cá isso veio aflorando muito. E aí eu comecei a ter percepções, visões, desenvolvi a clarividência, clareaudiência, psicofonia, psicografia, desdobramento, viagem astral. Então eu consigo hoje, por conta do conhecimento que eu adquiri, e isso é sempre uma fala que eu uso, o conhecimento é a chave para sair da escuridão, né? A gente caminha numa escuridão da ignorância e as pessoas se limitam àquilo que ouviram dizer. Quando você sai dessa casinha e vai buscar o conhecimento, você começa a destravar aquilo que está dentro de você, o encontro com a sua própria essência, e isso te fortalece para tudo. E aí eu fui abrindo os caminhos, fui desenvolvendo a minha mediunidade, acabei recebendo um presente da espiritualidade, que foi o livro que eu escrevi, lancei o ano passado. Que inclusive está aqui, ó. Isso. Maravilha. Eu fazia... Bem bonito, inclusive. Eu sempre fiz evangelho no lar com a minha esposa em casa, desde 2009. Desde que eu conheci a doutrina espírita, eu passei a fazer evangelho no lar. E um certo dia eu estava fazendo o evangelho, eu estava terminando, e eu sempre percebi as presenças, né, perto, durante o evangelho, mentor espiritual, o guia, o protetor, e os outros espíritos que visitam a casa para ouvir o evangelho. E eu falei para minha esposa, ficou um deles aqui e ele está querendo se comunicar, eu vou tentar escrever. Entrei no meu escritório e a minha psicografia não é com a mão, né, caneta. É muito raro quando isso acontece. Eu digito, então é telepático. Então ele encostou aqui do lado e começou a me contar uma história. E eu fui anotando. Quando eu terminei, eu falei para ela, ele me deu um relato espiritual de quando ele nasceu, como foi a vida, as escolhas que ele fez e os resultados dela. Isso também é uma outra frase que eu sempre uso, que escolhas moldam destinos. Então durante a caminhada dele, ele fez determinadas escolhas que moldou o destino dele. E como foi o desencarne? Para onde ele foi? Essas escolhas o levou aonde? E aí ele narra tudo isso para mim, do começo até o fim. E depois começaram a chegar vários. Toda semana eu recebia um relato. Tem 35 relatos aqui contando histórias de pessoas que encarnaram, viveram, fizeram as suas escolhas e desencarnaram. E aí depois disso, o que aconteceu após a morte. Já dentro desse contexto que você está dizendo, aí uma curiosidade. Essas escolhas, né, que moldam o destino no desencarne, você acredita que o desencarne, no momento do desencarne, que o destino é formado ali para onde a pessoa vai, ou de acordo com as escolhas ao longo de toda a vida? Ao longo de toda a vida. Conforme nós vamos fazendo escolhas, é como se toda hora você encontrasse uma bifurcação. E ali você pode escolher uma porta ou a outra. A porta que você escolhe determina o seu caminho. A gente pode até chegar no plano material com planejamento reencarnatório, como a doutrina espírita explica. Mas isso não quer dizer que aqui, quando a gente chegar, vamos cumprir com tudo, porque a gente vai fazendo escolhas ao longo da vida, e a vida nos oferta diversas outras situações e portas que a gente pode escolher adentrar. Então, muitas vezes, essas escolhas nos afastam do nosso propósito, nos afastam de nossa missão, e quando chega no final da vida, você acaba passando por um determinado sofrimento, aquela sensação de vazio, porque você está totalmente distante daquilo que era a sua essência, que era o seu propósito de vida e sua missão. Quando chega no final da vida, o que você vibra determina o que você vai viver no plano astral. Então, o que você está vibrando? Culpa, arrependimento, dor, sentimentos corrosivos, destrutivos, como rancor, ódio, a falta de perdão até por si mesmo.
te leva a determinados lugares que podem ser de sofrimento. A famosa vibração, não? Exatamente, exatamente. Ou seja, né, ao longo da vida você vai fazendo as escolhas, as decisões, e diante disso você vai se conectando numa determinada vibração. Exatamente. Para que no final da vida, né, no pós-vida, nessas experiências pós-vida, você pode ter aí um acesso mais de luz ou mais de aprendizados, indo para o umbral, por exemplo. Isso, a doutrina espírita fala muito sobre umbral. Quando eu atendo as pessoas, né, fazendo as leituras espirituais que eu faço, por mais que eu sinta que aquela energia está em determinado estado umbralino, um estado de sofrimento, eu gosto de dizer que ela está presa aos próprios pensamentos. Eu não gosto de usar a palavra umbral, porque é a mesma coisa de falar de inferno. Então, quem conhece umbral acha que está ligado ao inferno, ao sofrimento. E muitas vezes ela não está lá sofrendo. Eu achava isso, inclusive. Isso, ela não está lá sofrendo, até por conta de outros espíritos. Ela está sofrendo por conta da própria consciência que está cobrando ela por ter se afastado e feito escolhas equivocadas durante a caminhada terrena. Nossa, sensacional. Vocês perceberam aqui as sábias palavras do João, não é? Então você percebe aí que não é um local, e sim um estado. Um estado de consciência. Exatamente, exatamente. É que a gente tende, né, a colocar sempre em filme em alguma coisa que a gente está acostumado a... Mas não é um local, né? Não. Sim. Até pode ser plasmado isso, de certa forma, no plano espiritual. Eu gosto de dizer que é mental, porque na verdade a sua mente determina o que você vibra, determina onde você está. Então naquele momento ele é levado para aquele lugar por conta do que ele carrega mentalmente. Não existe um Deus punitivo que te coloca no umbral ou te coloca no inferno. Isso é lenda, isso é história. Tudo é determinado pelas nossas escolhas e a nossa vibração. Eu vi isso no seu Instagram, me chamou a atenção, né? Não existe um Deus punitivo, eu acho isso incrível, né? Como que a gente pode trazer mais consciência? Porque muitas vezes, dentro de algumas religiões, existe, né, esse Deus punitivo. Exato. E talvez até uma pergunta que me veio aqui que é muito ampla, mas sinta-se aí o que seu coração tocar, né? O que é Deus? Deus somos nós. Jesus falou isso, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. As pessoas têm o costume de buscar Deus dentro dos templos religiosos, olhar para os céus, ajoelhar externo, e buscar, né, Deus no externo, no mundo quando exterior, deveriam estar alimentando o Deus que está aqui. Porque se essa luz se expandir, ela acaba iluminando a sua própria sombra e naturalmente o caminho que você deve trilhar. Nós somos deuses, né? Sim, exatamente. Sim, o Deus que habita em você. Eu falo que nós somos a expressão do divino. Não é isso, né? Estamos aqui para expressar o divino e não para sofrer, para viver na escassez, na doença. Eu falo, a saúde, por exemplo, é o estado natural, não é? Dessa divindade que nós somos. Exato. E quando as pessoas falam assim, a gente é a imagem e semelhança de Deus, como energia, como divino. Essa luz divina que brilha aqui dentro de mim é Deus. Essa é a imagem e semelhança de Deus, não essa imagem física. Sim, isso é o que a gente está vendo, na carne, né? Precisa dessa matéria para se manifestar no mundo material. Mas a nossa essência divina é a imagem e semelhança de Deus, até porque somos partículas divinas, né? Sensacional, tá vendo? Então reconheça a divindade que você é, né? E tá tudo bem buscar uma religião, entender, perceber, seguir ali um caminho de estudo, claro, mas perceber que você, né, é a essência, né, que Deus habita em você. Você percebe que a humanidade, de certa forma, estou generalizando aqui, se sente perdida em relação a isso? Sim, se sente perdida em relação a isso, em relação à crença, em relação à religião, por conta de crenças limitantes. Aquilo que a gente aprendeu lá no passado, até em vidas anteriores, a gente ainda traz nos limitando, tanto que a pessoa tenta sair. Eu costumo dizer que a espiritualidade é um oceano, né? E as religiões são os rios que nos levam ao oceano. Quando você decide embarcar em um determinado barco para determinado rio, não quer dizer que você não possa pular para outro barco em outro rio e continuar tendo aprendido até chegar lá na espiritualidade, que é o todo, que é Deus, que é o universo, seja lá o nome que a pessoa queira dar. Exato. Então as pessoas se limitam demais àquilo que ouviram dizer. Mas quando você passa a buscar o conhecimento, você destrava aquilo que está dentro de você. E aí eu costumo também dizer para as pessoas, você não tem que acreditar no que eu digo, tem que fazer sentido para você. Eu posso falar aqui 1 hora, mas se a pessoa pegar 10 minutinhos e fizer sentido para ela, aquela sementinha de luz eu plantei dentro dela. Agora ela tem que fazer a parte dela, que é regar para que aquilo floresça. Exato, né? Como a gente faz fala, sentido, né?
Exato. Energia não mente, eu tenho certeza. Só de você estar aqui conectado nesse episódio já está reverberando aí na sua vida. E olha só aqui, né, o caminho que o João está compartilhando conosco, né, o caminho que você começou a ter contato lá na infância e muitas vezes, né, poderia ter fugido, ou a escolha do João. Você se permitiu estudar, você se permitiu entender. Escolhas, e não, né? se fechar. Exatamente. Isso eu acho incrível e de inspiração. Então, muitas vezes, né, você se sente ali perdido ou não entende o que está acontecendo. Por que não dar esse olhar, né? Pega lá. Eu falo muito da permissão, de você se permitir entender o que está acontecendo na sua vida. Não é? Que recado, João, você tem, por exemplo, para uma pessoa que passou ou está passando a mesma coisa que você lá na infância, às vezes vê espírito ou não entende ou até tem medo? Eu atendo diversas pessoas que estão nessa situação. As pessoas começaram a me ver e a me buscar para esse tipo de pergunta, né? Para destravar isso nela. Olha, eu vivo isso, mas eu não sei como lidar. E eu falo para ela, deixa eu sentir a sua energia para ver aonde você está conectado. Porque o seu espírito está conectado a uma ancestralidade. E essa ancestralidade me traz o quê? Então você vai conversar com uma pessoa, você percebe que ela é um tipo de pessoa que pode estar ligada a determinada doutrina espiritualista, a um umbanda, um candomblé, por conta da ancestralidade dela. E muitas vezes ela está lutando contra isso por conta de crença limitante. Ela está ligada, você está percebendo as entidades perto dela, o orixá dela está ali, você sente aquela energia, aquela vibração, mas ela está lutando contra. E enquanto ela estiver lutando contra, tudo na vida dela está travado. É a velha negação, né? É porque ela se negando, né? O próprio destino. Está negando o próprio destino, o próprio propósito de vida. Então, quando nós alinhamos o propósito ao propósito divino, nós encontramos o caminho para cumprir a nossa missão. E essas pessoas precisam entender, nós precisamos entender, né? Eu demorei também para entender isso. Quando nós estamos vivendo no mundo material, nós temos sim que lutar pelo material, nós precisamos. Eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um carro bom, sustentar meus filhos, viajar, eu quero tudo material, mas precisa andar com as duas pernas. Se você negligenciar o espiritual, não existe equilíbrio. Se não existe equilíbrio, não existe saúde. E aí você fica enfermo. E são diversas enfermidades que podem obstruir, que podem prejudicar, bloquear os nossos caminhos. Só que as pessoas precisam buscar essa espiritualidade. Aonde ela está conectada? O que ela vibra? O que ela sente se ela entra num terreiro, se ela entra no centro espírita, se ela entra na igreja católica? O que faz sentido para ela, né? O que faz sentido para ela, mas se alinhe a isso, porque isso fortalece o seu espiritual enquanto você luta pelo material, para que nenhum dos dois possam sucumbir lá na frente. Porque muitas vezes são crenças alicerce, limitantes. Né? Sim, sim, ter um alicerce, né? Ter uma base ali base de estudo. sólida. Exato, para você trilhar o caminho. O rio, né? Exato. Escolha o rio com destino no oceano. Oceano. Exato. Mas muitas vezes são crenças limitantes, né? De matéria não pode, não é espiritualizada, ou são crenças, não é? A grande maioria, crença, né? As pessoas costumam dizer assim, as pessoas têm um exemplo de Jesus, por exemplo. Jesus veio, caminhou entre os pobres e não constituiu riqueza. Chico Xavier também veio, não constituiu riqueza, por mais que pudesse ser muito rico por tudo que construiu. Mas não é esse exemplo, são pessoas que vieram para cumprir missão. Nós estamos aqui no mundo material e não é errado buscar o dinheiro, buscar o material. Né? Eu preciso disso para sobreviver. Mas precisa também buscar o espiritual. Quando a pessoa negligencia isso, ela trabalha, ela não tem equilíbrio. Então ela está se perdendo da própria essência, da família, da espiritualidade, de Deus, está se afastando da própria essência dela. Porque se ela é Deus, ela está se afastando dela, está negligenciando o autocuidado. Agora, quando a pessoa consegue equilibrar isso, vai trabalhar, cuida da espiritualidade, cuida da saúde, cuida da família, um pouquinho de cada coisa, e dá para fazer. É que as pessoas querem aproveitar momentos. Então, se agora eu estou ganhando dinheiro, eu vou lutar pelo dinheiro. Então, o cara fica 10, 15 anos ali lutando pelo dinheiro. Quantas histórias a gente conheceu que o cara aposentou e desencarnou? Trabalhou a vida inteira achando que ia curtir a vida. Quantas pessoas ficaram ricas e desencarnaram porque não teve tempo de aproveitar? Então nós devemos fazer as duas coisas, porque não sabemos o momento da fila que vai chegar a nossa vez. Nós estamos todos certeza, né? A única certeza que nós temos é que vamos desencarnar um dia. As pessoas têm tabu até para falar de morte ainda, sabendo que vai desencarnar. Mas o que prepara você para a morte?
É falar de morte enquanto você está vivo. É dar valor à vida. Nós não estamos preparados para isso, né? Ninguém está, mas tem que dar valor à vida. São suas escolhas que moldam o seu destino. Então, se você valorizar a sua vida, valorizar a sua família, valorizar o seu trabalho e a sua espiritualidade, quando chegar no seu momento de morte, você está preparado para isso. A maioria dos espíritos que partem para o outro lado, se você for fazer uma pesquisa, um censo, eles vão dizer assim, o meu arrependimento maior é não ter ficado mais tempo com a minha família. Não ter vivido ali, né, o momento, né? E quanto negligencia isso? É uma festa na casa do irmão que você não vai, é um almoço na casa da sua mãe que você hoje está cansado e decide não ir, só que amanhã talvez a mãe não esteja mais. Como vai ser isso? A mãe desencarnou e sente saudade dos filhos. O filho está aqui sabendo que podia ter feito mais pela mãe. Então ele carrega aquele sentimento de culpa de todos os lados, na verdade. E essa culpa destrói o espírito. Porque você pode até se sentir culpado, mas tem que trabalhar isso. Você é responsável pelas suas escolhas. A culpa te coloca naquele lugar de sofrimento, estado mental umbralino, por exemplo. É a culpa que faz isso com você. Porque você sabe que você poderia ter feito melhor e negligenciou por conta do material, por conta de paixões mundanas, desejos, vícios. Quantas pessoas a gente vê se perdendo por conta dessas coisas? Então, se as pessoas pensarem, saírem dessa caixinha, desse aquário que estão presos, com essas crenças limitantes, tanto em relação à religião, mas em relação à prosperidade, a tudo que a gente vive, elas vão ver que existe ali um rio que leva para um mar que é imenso, é infinito, cheio de possibilidades para a gente poder viver. Só que a gente fica fechado naquilo que a gente ouviu dizer, não foi nem que você que buscou o conhecimento. Exato. É o que a gente acha que é, né? Exato. Ouvir dizer... A expectativa. Exato. Por isso que a gente fala, a energia não mente. Então, né, seguir mais essa voz da intuição, do coração, se permitir perceber mais o que faz sentido real para você. Viver mais o presente, né? Viver o presente. A gente não vive o presente. A gente fica sempre pensando no futuro ou fica preso ao passado, né? Exato. Quantas pessoas sofrem com ansiedade? A ansiedade é o quê? Ela tá vendo o futuro. Só que ela tá deixando de plantar agora. Vai colher o quê lá na frente? Você enxerga aqui, se eu fico repetindo isso, escolhas moldam destinos. Qual é a sua situação atual? É por conta das escolhas que você fez no passado. Você está escolhendo o que hoje para viver um futuro? Mas você está pensando no futuro sem plantar agora, sem escolher nada. Não tem futuro. O futuro não existe. É só o agora. Consequência do presente. Exato. Viva o agora. Plante. Escolha o que vai plantar. Faça tudo de forma consciente. Esteja atento aos sinais da vida. Tem pessoas do seu lado para tentar te ajudar, só que a gente vive no automático. A gente é imediatista. Isso piloto automático pega forte. Exato, a gente prejudica a nossa própria vida. Não é ninguém que prejudica. Quando as coisas dão errado, você vai culpar o seu pai lá na infância, a sua mãe, a infância difícil que você teve. E aí a gente volta no velho, o outro. Nunca sempre o outro, sempre o outro. Você vai culpar primeiro alguém. E aí você vai enxergar que ninguém teve culpa de nada. Porque por mais que tivessem errado ali com você, eles estavam fazendo o melhor que eles tinham. Ninguém dá o que não tem. Por que em determinado momento você não fez as suas escolhas? Porque a sua escolha foi ficar refém daquilo. Aceitar. Exato. A gente vê famílias aí, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação. 2 filhos que ficaram reféns e um que se tornou fora de série naquilo que decidiu fazer. Então ele fez a escolha certa. Ele buscou aquilo que ele queria. Eu sempre falo, o universo conspira a favor dos que buscam. Então você está buscando o que hoje? Para o universo conspirar a seu favor. Não dá para ficar esperando e reclamando do seu passado, porque nada vai mudar. Sensacional. Exatamente isso que a gente fala mesmo. Eu falei, inclusive, isso hoje numa das mentorias nossa, que o universo sempre está a favor à vida, né? Sempre para a vida, para manifestação, para o movimento, para a energia. Então, tudo que está estagnado, que eu falo que é muito medo, né? As travas ali, as crenças, te impede de viver a potencialidade, a divindade do seu ser. Exatamente. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Eu falo para as pessoas também. Quando eu pego as pessoas para atendimento, né, que me buscam, eu falo assim, olha, é como se você estivesse num quarto escuro agora. E eu estou ali do lado de fora, batendo na porta, para você se levantar e abrir a maçaneta para mim. Eu posso te ajudar, mas eu preciso que você se movimente. Que você Quem faça abre a porta é você, né? Você tem que abrir a porta. Se você não levantar e abrir a porta, nada vai acontecer. Só que eu garanto que se você abrir a porta, você vai enxergar, porque tá tudo iluminado aqui fora, só você que não tá vendo aí dentro. Agora, eu leio bem, sabe? Brincadeiras à parte. O que você percebe, duas situações
que mantém a pessoa presa, deitada na cama e não abrir a porta. No escuro, né? No escuro. O que mantém a pessoa ali e também o que faz a pessoa, né? O que motiva muitas vezes a pessoa a levantar e abrir a porta. É um pouco da zona de conforto isso, né? A procrastinação é uma das coisas, mas o que mais prende as pessoas é o medo. Medo. O medo é terrível. Medo, né? Porque assim, você pode usar o medo a seu favor. Porque em determinadas situações ele vai mostrar pra você, olha, toma cuidado, né? E aí você vai pensar 2 vezes. Mas aquele medo que te paralisa, que deixa você fechado lá no quarto e você não tem coragem nem de levantar, esse te prejudica. Porque você tá com medo do quê? Você tá com medo do que você nem sabe. Você está com medo de dar um passo no escuro. E o que faz você se movimentar é a fé. A fé em Deus, na espiritualidade, mas principalmente em você mesmo. Então assim, eu falo para as pessoas, Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Mesmo com medo, dá um passo no escuro. Se não tiver chão, dá um passo no vazio. Deixa que Deus coloque o chão para você pisar. Então tente, não fique, porque tem pessoas que ficam 20 anos, 30 anos na mesma situação e não tem ninguém. Só naquelas reclamações. Exato. E não tem ninguém que ela escute para dar uma palavra. E isso acontece também com os desencarnados, que estão no estado de sofrimento. Eles passam 20, 30, já conversei com espíritos, ficou 100 anos. Com espíritos em volta dele tentando falar com ele, mas ele está num turbilhão de um pensamento, um ciclo vicioso tão grande que ele não consegue sair dali. Então ele não está nem ouvindo. As pessoas fazem isso com a reclamação. Reclama, mas não silencia para ouvir. Ou às vezes clama, mas não silencia para ouvir. Como que você vai ouvir uma orientação, uma palavra para que te auxilie a sair dessa situação se você não silencia? É difícil tocar o coração dessas pessoas, porque elas se fecharam, se acostumaram a reclamar e a culpar alguém, quando na verdade a situação dela é por conta da escolha que ela fez lá atrás. Sensacional. E aí cai tudo na autorresponsabilidade, né? Que ninguém... Sim, ou seja, você é responsável, né? A gente não fala muito de culpa, né? Culpa é uma distração. É autorresponsabilidade, como o Pércio falou aqui, como o João também está falando sabiamente. Ou seja, você, né, deixar que o divino se expresse através de você, abrindo a porta, né? Se permitindo ouvir, respirar profundamente muitas vezes e se permitir viver no momento presente, né? E João, você comentou sobre autocuidado. Muitas vezes, né, de forma distorcida também, generalizam o autocuidado apenas físico. E não é muito além disso que eu falo. Vai muito além, por exemplo, de tomar um banho em estado de presença, passar um creme no corpo. Sair do piloto automático, né? Exato, é um autocuidado mental, autocuidado emocional, autocuidado energético e espiritual, não é? Então, como que a pessoa pode trilhar mais esse caminho para, muitas vezes, né, desmistificar mesmo, né? O autocuidado só físico? Não é bem assim, não é? Na verdade, o autocuidado precisa ser mais mental do que físico, na minha opinião. Tipo, mental, orar e vigiar. Porque se o mental não comandar o físico... Exato. Porque assim, né? Eu acredito que tudo no universo é dual. Então, dentro de nós existe luz e sombra. O que você alimenta? E aí eu falo assim, você sabe que a sua luz gosta de consumir determinado alimento. Por exemplo, uma carne de frango. E a sua sombra gosta de consumir uma carne de porco. Você está comendo carne de porco todos os dias, você está alimentando quem? Então você precisa fazer essa reflexão, o autoconhecimento, saber exatamente o que a sua sombra está consumindo e o que a sua luz está consumindo, para você dar aquilo que você quer. Nós estamos caminhando nessa terra, mas a gente não sabe de onde a gente veio, teoricamente. Não sabemos de onde a gente veio, não sabemos o que estamos fazendo aqui e nem para onde vamos. Mas o papel principal aqui, a nossa missão é a nossa evolução. Como evoluir? Cuidando dessa saúde, esse autocuidado, dessa saúde mental. A mídia, por exemplo, a TV aberta, é muito sensacionalista. E aí fica o dia inteiro passando coisas negativas. Eu chamo da indústria do medo, né? Exato, construindo isso dentro das pessoas. E ela se alimenta daquilo o dia inteiro. Em determinadas situações ela está comendo, ela nem sabe por quê. Mas ela está ouvindo lá que o filho matou o pai, que o assassino, o bandido. Ela está ouvindo coisa ruim. Isso está construindo dentro dela uma massa energética densa de medo que consome ela diariamente. E ela não consegue sair de onde ela está. Agora, se ela busca conhecimento e busca coisas que favoreçam a luz dela, a luz divina que ela carrega dentro, ela ilumina o caminho e consegue ter o autocuidado. Consegue buscar aquilo que alimenta a mente dela para deixar ela equilibrada, para que ela tenha saúde. Então, tudo está conectado ao nosso mental e ao que consumimos, seja material ou imaterial.
Ou seja, Exato. escolhas. Escolhas. Sempre vou falar de escolhas. Escolhas. Exato. E dentro desse universo, né, das infinitas possibilidades, como que podemos ter escolhas mais conscientes? Pois às vezes eu me questiono muito lá dentro da comunidade também sobre o livre-arbítrio. Né? Eu tenho livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas, mas muitas vezes nós sabemos que as escolhas se dão pela emoção, pelos gatilhos mentais. E às vezes até achamos que estamos escolhendo bem, né? Mas exato. Só no racional, né? Então, dentro do seu universo, né? Ou até dentro de algum exemplo aqui do livro, como viver com escolhas mais conscientes, vamos dizer assim? A primeira coisa é ser menos imediatista. Porque as pessoas fazem escolhas buscando algo imediato. Elas escolhem. Se você falar alguma coisa pra mim agora... tal coisa, mas não aconteceu nada, claro. Amanhã você fala assim, João, vamos fazer determinada coisa. Vamos. Mas calma, eu nem refleti. Essa escolha não foi consciente. Eu fui pelo impulso imediatista, buscando um resultado. Então, se você parar para pensar, você deixa de falar determinadas coisas, você deixa de escolher determinadas coisas, porque parou para pensar. Mas parar para pensar não é procrastinar. Depois eu resolvo. Isso também não ajuda. Mas se fizer escolhas conscientes, mas eu estou fazendo o meu melhor, eu sou assim, pronto. Não, calma, não é assim. Nem 8 nem 80, né? Vamos voltar para o equilíbrio. Se nós estamos vivendo aqui para evoluir, as suas escolhas vão determinar se você evoluiu ou não. Então você precisa tomar cuidado com as suas escolhas. Não é porque você nasceu assim que você vai desencarnar assim. Você pode ir mudando durante o tempo se você abrir a sua mente. E aí o conhecimento vai trazer para você essa luz para fazer melhores escolhas. O conhecimento nos liberta. O autoconhecimento traz essa liberdade. Então busque saber quem você é, o que você é hoje e o que você quer ser amanhã. E aí você vai passar a fazer escolhas mais conscientes em todos os sentidos da sua vida. Pessoas, relacionamentos, trabalho, espiritualidade, caminhos, tem que ser feito escolha consciente, porque senão você vai errar. E aí eu costumo dizer também para as pessoas, já que eu sou um espiritualista cristão, eu sempre falo assim, por que você deixa para orar depois que deu ruim? Não era melhor se... Só procura Deus quando tá tudo errado, né? A gente vê, né? As pessoas vão... Agradecer, gratidão não existe, né? Não tem. Você vai na igreja, a pessoa tá lá com problema. Você vai no centro espírita, a mesma coisa. Quando a pessoa melhora, ela some. Mas não era melhor se a gente ativasse essa conexão com Deus antes de fazer a escolha? Ou praticasse isso pouquinho, toda hora, né? Um pouquinho, 5 minutos por dia, dessa conexão com a sua própria essência, que é o Deus. Eu falo para minha esposa, né? Quando a gente tem que tomar determinada decisão, eu costumo dizer assim para ela, deixa eu pensar. E ela sabe que eu gosto até de dormir antes de responder. Se for de noite, tranquilo. Vou descansar, amanhã cedo eu te respondo. Porque durante o meu sono, o meu espírito continua ativo. Eu continuo refletindo sobre aquilo que eu preciso escolher logo pela manhã. E talvez eu fui dormir com uma escolha, acordei com outra. Olha, eu achei que era melhor fazer isso, mas acordei com uma outra ideia. Isso para mim funciona bastante. Deu tempo. Dormir com aquele problema. O imediatismo que atrapalha. Ou seja, né, deixar ali que o universo muitas vezes coloca o chão que seja um chão muito mais incrível do que você poderia imaginar. Ou até acalmar mesmo, né? Porque na hora aquele furacão, né? Exato, e o imediatismo eu vejo que é muito mente, ego, né? Ali que quer resolver, né? Como a gente fala, a mente né? busca problemas para poder resolver e se dar o luxo de, ok, eu vivo, eu existo, né? O ego. Então, é sentir mais, é perceber mais também essa escolha que faz sentido aqui, né? E não seguir nas crenças, nas crendices, no medo. Ou sempre foi assim e pronto, não, né? Engessado. Engessado. Né? E no medo, esses dias, faz menos de uma semana eu estava procurando, né? Qual é a frase que mais se repete na Bíblia, né? Não tenhas medo, não temas. Não temas, né? 365 vezes. Exatamente. Olha lá, um ano de palavras. Todos os dias você pode colocar, né? E aí você pode falar, eu não tenho medo, todo dia levanta e não tenho medo. E vai viver. Eu não tenho medo e vai viver. Mas as pessoas não fazem. São coisas simples. Se a pessoa colocar lá um mantra para ela repetir todos os dias quando ela acorda, se ela antes de levantar ela fizer uma comunicação com a espiritualidade, com Deus, com o universo, estou preparado para o meu novo dia, vou viver um dia melhor do que ontem. Ela já está profetizando, o evangélico gosta de usar essa palavra, né? Ela está profetizando na própria vida.
Mas não, a pessoa levanta, ela fala, nossa, hoje eu tô cheio de problemas, tenho certeza que eu vou pegar trânsito. Ela já está profetizando da mesma maneira, só que negativa agora. E lembrando também que não precisa ir à igreja, você pode orar, você pode estar com Deus ali em qualquer lugar, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas podem ter um ponto de conexão. Se você quer ter uma religião, ela é só uma conexão com o divino que você acredita, da forma como você acredita. Mas nós não precisamos de religião para estarmos conectados com Deus. Se você tiver essa força dentro de você e esse pensamento de que você é Deus e que você está conectado com o todo o tempo todo, você não precisa estar em lugar nenhum buscando Deus. Então se conecte com a sua própria essência. Quando você levanta, você pede, você sabe que vai ter um bom dia. Quando você vai deitar, agradeça o dia que você teve. Seja bom ou ruim, porque o bom te traz a felicidade, o ruim te traz o ensinamento. E se as pessoas olharem as coisas ruins dessa maneira, com essa visão, ela vai aprender a vida toda. Aí, outra coisa que é muito dito também, né? Que o sofrimento lapida. Eu acredito que o sofrimento lapida, mas não precisamos sofrer para estar lapidados. Não é necessário também o tempo todo, né? Vocês sofreram? Não é necessário, não precisa sofrer para aprender. Não, a gente pode aprender muitas vezes até com o sofrimento do outro. A pessoa está sofrendo, você está acompanhando, você viu as escolhas que ela fez. Então, você vai fazer a mesma coisa? Vai cometer o mesmo erro? Vai errar igual, né? Exato. Não. Então você vai passar pelo mesmo sofrimento. Exato. E talvez para você seja muito mais dolorido. Sim. Porque cada um tem o seu, né, momento, né? Exato. Sim. Uma outra frase que eu gosto bastante é tudo é possível. Não é? Tudo é possível dentro do universo das infinitas possibilidades. E dentro desse olhar, né, como Jesus Cristo fala que Jesus é uma grande inspiração, não é? Percebemos que podemos fazer as escolhas muito além do que achamos que é impossível ou limitante ou não vou conseguir. Faz sentido para você? Faz, porque eu também acredito nisso, que tudo é possível. Mas tem que partir de dentro. Sim. Não fé. Lá fora. Isso, verdadeiro fé vibração, em si você falou mesmo, bastante também, né? Porque você, pra acontecer, você pelo menos precisa acreditar que vai acontecer. Não adianta você sonhar e aí você mesmo sonha e você mesmo fala, não, mas isso aqui é surreal. Ou você fala da boca pra fora, mas na sua cabeça você tá lá, não, mas isso não é impossível. Como assim? Você tá invalidando. Um outro costume que eu tenho com a minha família é, na virada do ano, anotar lá os projetos pro próximo ano, materializando. Porque eu já estou pensando nisso. O ano que vem eu quero isso, eu quero aquilo, meus filhos eu quero isso, eu quero aquilo, minha esposa faz a mesma coisa. Eu vou lá e materializo tudo no caderninho lá, chega no final do ano a gente vê tudo que a gente conseguiu conquistar, que é aquilo que a gente materializou no começo do ano. Então as pessoas, elas pensam e acham que estão pensando alto. Não, tem que pensar alto mesmo. Você tem que imaginar que você vai ter aquilo que você quer. Por mais que hoje pareça impossível, você precisa acreditar que é possível, porque o universo vai conspirar ao seu favor. E talvez aconteça muito antes do que você imagina. Exato. E às vezes até mais, né? Muito que mais. Você, né, verbalizou ali, né? Sensacional, né? Isso. Por mais que pareça ser impossível, que eu ia perguntar, impossível pra quem? Impossível aos pra seus mente, olhos, pra mente O seu ali, momento. pro seu momento, exato, é. pra aquela consciência que você está naquele momento. Exatamente. Mas e o que mais? Por que não? E se você pudesse se permitir viver, acessar tudo isso? E dentro da frase, né, que você falou 365 vezes, não temas, né? Se a gente pudesse colocá-la vou colocar no positivo, poderíamos trocar por tenha fé? Sim. Tenha fé em si mesmo. Porque as pessoas falam assim, não, você precisa ter muita fé em Deus para que as coisas aconteçam. Acredita em Deus que você vai ter a cura. Olha lá, jogando na terceira pessoa, né? Quando Jesus curava, o que ele dizia? A sua fé te curou. Mas a sua Homem fé de muita na fé, cura. né? Na cura. Jesus não estava dizendo que a sua fé em mim te curou. Em nenhum momento Jesus disse isso. A sua fé te curou. A sua fé de que era possível ter a cura. Então, tudo é possível. Você que se limita. A mente, né? A mente. Sim. Eu falo que uma das maiores distrações, né, como você disse sabiamente, João, é o medo. O medo. E o que fundamenta o medo? Você não reconhecer essa essência divina que você é. Então, né, tenha fé em você, tenha fé na sua existência, na sua potencialidade, né, e sua vida se transforma, né, tudo parte do mental, de onde você coloca a sua energia. Exatamente. Se você tem essa energia divina, essa essência divina, que é partícula de Deus, né? Deus se dividiu, todos nós somos deuses. Nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Então não depende do outro. Depende do que você está co-criando. E não adianta também só co-criar e não buscar.
Então você cocria a sua realidade, eu vou ter isso, vou viver isso, estarei dessa maneira no meu futuro, mas já estou plantando agora. Eu vou continuar plantando porque eu tenho certeza que vai dar certo. Vai acontecer, eu vou conquistar, eu vou me transformar, eu vou encontrar o meu caminho. E aí tudo vai se iluminando para que você encontre o caminho. Sensacional. Vivenciar isso, né? Exato. Sim. E né, aqui a gente estava falando sobre leitura espiritual. Como que funciona? Geralmente o que eu faço? Eu consigo fazer uma leitura energética tanto de quem está encarnado quanto de quem está desencarnado. Então, quando é um desencarnado, eu falo para as pessoas, me dá o nome completo, a data de nascimento, a data de morte. E eu peço a data de nascimento e a data de morte porque pode vir uma psicografia. Mas eu preciso somente do nome. Olha, está desencarnado, o nome e tal. E aí eu busco me conectar com essa energia. Sabe aquela sensação que você tem? Parece que tem alguém do seu lado? O espírito sente isso quando eu me aproximo energeticamente. A minha consciência está entrando em contato com a consciência dele. Ele sente a presença e muitas vezes ele não me vê. Em alguns casos, em desdobramento, o espírito até me leva a alguns lugares para que eu descreva para a família, onde ele morou quando era pequeno, como era a casa, e aí eu consigo descrever, e isso traz uma melhor compreensão ou mais credibilidade. A veracidade mais para o seu relato. Isso, é mais pontual, né? Mas geralmente eu tenho esse contato energético. Aí o que eu falo? Olha, eu trago primeiro a personalidade, ela era assim, 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 gostava disso. Aí geralmente eu falo como desencarnou, qual foi a doença, e depois eu trago a mensagem. Por quê? Isso também traz credibilidade. Eu poderia simplesmente agora pegar um nome e falar, olha, ela está bem, está no plano espiritual, está se desenvolvendo, a mente está expandindo, mas e qual é a certeza que você tem que realmente entrar em contato com um parente? Sim. E pode ir. Quando está encarnado, é a mesma coisa. Estou passando por alguns problemas. Eu já tive muitas consultas em que a pessoa fala assim, nossa, eu não acredito que eu consegui falar com você. Aí eu falo, tá, e você acha que eu posso te ajudar em quê? Não sei, eu só queria falar com você. Aí eu falo, então me dá o seu nome. Aí eu vou lá e escrevo. Você está passando por isso. Às vezes nem ela sabe, né? O que ela não tá sabe, procurando. ela está em sofrimento, ela está no escuro. Tá no escuro. Ela não sabe o que está acontecendo. Eu falo, você está assim, assim. O que faz sentido aqui, o que não fizer eu vou riscar. Tudo faz sentido. Fala, então vamos trabalhar um por um aqui, porque é isso que você está precisando. Sua vida está travada por conta disso. Escolhas que você fez lá atrás. Às vezes eu consigo sentir, por exemplo, olha, quando você tinha 20, 21 anos, você tinha um sonho assim, assim, assado, e você mudou aqui porque você queria ganhar um pouquinho mais, ia ser mais rápido. Né? Exato. Aí eu falo, ali você errou. Mas agora também não adianta carregar a culpa. Você não realizou o seu sonho, mas ainda dá tempo. Então vamos buscar trilhar esse caminho de volta para trilhar o caminho de ida de novo. E aí você se encontra com o seu próprio destino. Que é o que eu ia perguntar, né? Maravilha. Qual o objetivo disso, né? Não é simplesmente para acessar a energia do desencarnado. Não, tem um objetivo, né? Que é você tem que saber o que você quer, né? Exato, saber do ente querido, né? Jamais entender de forma como leviana. que está, né? E no caso do encarnado também entender, né, quais são os sofrimentos, os porque momentos, muitas né? vezes tem aquele vazio no peito, mas não entende os motivos, não é isso? Exato, a pessoa vem me procurar e ela fala desse vazio, né? Eu falo, você está sentindo um vazio muito grande, você não sabe por quê. E muitas vezes é uma pessoa que é médium, que tem um hábito de escrever, que poderia estar trabalhando ali uma psicofonia, que poderia estar dando uma passividade, poderia estar trabalhando um reiki, porque tem cura, apometria. Nossa, eu sempre gostei de tudo isso, mas nunca fui atrás. Não, eu sei que você sempre gostou, porque eu tô lendo na sua energia. Mas esse vazio que você tá sentindo é a falta disso. É você esse não tá trabalho. executando essas coisas. Você não se encontrou ainda com aquilo que você veio fazer. E aí quando você começa a fazer aquilo que é seu, que faz sentido para você, deixando de lado a questão material, porque a gente vai por um caminho que é melhor financeiramente. Mas, por exemplo, o cara é advogado e ganha bem, mas ele queria ser médico. Ele queria ser professor de educação física. Ele não foi lá porque achou que ia ganhar menos, que não ia ter sucesso. Mas ele nunca vai ser feliz aqui. Por mais que ele tenha bens e dinheiro, falta algo para ele. Ele não está onde ele deveria estar, por mais que tenha dado certo. E aí você vai falar assim, mas como deu certo? Deu certo porque a vida favoreceu o esforço que ele fez para chegar onde ele estava. Por mais que não fosse o caminho que ele devesse trilhar material, a vida auxiliou. Já que você veio e se esforçou, o universo vai conspirar ao seu favor. Mas o vazio nunca vai se preencher porque você se afastou do seu propósito. E acontece muito isso, né? Muito. Pessoas é que muito a gente comum. só fala muito bem sucedidas, mas são vazias por dentro, né? E aí sofre de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um monte de doença mental no final da vida. Daí você falando sabiamente aí, João, me veio uma crença assim, que talvez isso ressoe em mim.
Por isso que dizem que a matéria não é divina, ou seja, né, que a matéria não compra tudo, porque não supre essa necessidade do vazio, né? Que é espiritual. Né? Exato, mas não por isso que a matéria seja suja ou seja pecado, não é? Não, essa também é uma crença muito limitante, né? A gente precisamos. Sim. A matéria é importante, tem que cuidar do corpo que é o templo da alma. Você precisa ter as suas coisas, você precisa estar feliz vivendo no mundo material. É claro que aqui no mundo em que a gente vive não teremos a felicidade plena, mas podemos ter momentos felizes, de acordo com as nossas escolhas. Então assim, dá para buscar tudo, dá para ter equilíbrio na vida. A gente precisa só se encontrar naquilo que faz sentido. A partir do momento que se encontra, vive uma vida mais plena, mais leve, a caminhada fica mais tranquila. Todo mundo que vem caminhar na Terra tem uma cruz para carregar. Mas esse peso pode aumentar com as suas escolhas. Cada um tem seu fardo, né? Cada um tem o seu fardo. Sempre vai ter alguém do seu lado para te ajudar. Mas jamais para carregar o peso que você carrega. Isso a gente não pode fazer. E muitas pessoas fazem isso por outras. Deixa a pessoa quietinha lá, achando que tá ajudando, né? Procrastinando, tô cuidando dele a vida inteira. Tá bom, então a mãe fez isso pelo filho, desencarnou. O filho tá aí com 40 anos e não sabe fazer nada. Porque não colocou ele para carregar a própria cruz. Carregou a cruz dele. E essa mãe cansou e desencarnou carregando duas. E agora, como é que fica esse filho sem a mãe que estava cuidando dele e com a cruz dele pesada? Culpada lá do outro lado também. E fica culpada, porque quando ela tomar conhecimento da missão que ela tinha em relação a ele, sabendo que aquele espírito tinha tendência a ser um procrastinador, ela vai entender que ela vacilou. Por amor. Né? Sim, por amor. Quis cuidar demais. Agora esse ficou o zelo, sozinho. Né? Excesso de zelo, né? Ele não vai ter que se virar agora? Então deveria ter começado antes. Por isso que a gente fala muitas vezes, não ajudar é ajudar. Exato. Né? Você também permitir que o outro experiencie, viva, né? Trilhe cada um o tem caminho seu momento, dele, né? Deixa né? cair. Exato. Deixa cair e levantar. Exato. Aprende a levantar, né? Que é o que você falou, né? Por amor vou ali e ajudo, mas também por amor é um aprendizado que aquela pessoa às vezes precisa passar, entender, compreender e principalmente expandir. Exatamente. Não é? Sensacional. E, João, queria que você falasse um pouco do livro também, dos 35 espíritos. Qual que você percebe assim que foi mais impactante ou que te trouxe um aprendizado muito profundo? O primeiro que vem na sua cabeça, enfim. A Jornada Eterna. Muito bonita a capa. Tem vários, né, que são interessantes, mas um que mais me chama a atenção é um rapaz que encarnou em uma família pobre, humilde. E aí tinha um pai ali que cuidava deles, a mãe que trabalhava bastante, e eles eram em 3 irmãos. Só que o pai desencarna e a mãe, que já tinha tendência ao vício, se entrega ao álcool. E aí ficam aqueles 3 filhos ali, ele é como um adolescente, ele começa a ir pra rua tentar conseguir alguma coisa de forma honesta, porque o pai ensinava muito isso, e ele não consegue, né, contribuir ali com a família com pelo menos o mínimo para eles sobreviverem. E as oportunidades aparecem. Né? Ele era um menino que tinha talento para ser um jogador de futebol, mas ali a facilidade do mundo, os amigos andando de moto, com tênis caro, com roupa cara, ele acabou se deixando levar e aí em determinado momento ele é assassinado pelos policiais ali que vão prender ele. E aí ele se arrepende depois, porque ele sabia que por mais que ele passasse por sofrimento, ele ia se tornar alguém que ia poder favorecer a família muito mais do que ele favoreceu com as escolhas que ele fez. E aí esse arrependimento, essa culpa nos consome. Outros, eu tenho, por exemplo, um relato aqui de espírito que ainda está em situação de sofrimento. Me traz o relato dela, ela encarnou, viveu os prazeres mundanos de novo por 3, 4 vidas seguidas, cometendo os mesmos erros e voltando para o mesmo lugar. Hoje ela está nesse lugar auxiliando aqueles que chegam, porque ela não quer sair de lá ainda. Ela não quer nem ter a oportunidade de reencarnar, porque todas as vezes que ela veio para a Terra, ela cometeu os mesmos erros. Então, não mudou, né? Não mudou. Tem médico que era para favorecer os pobres, acaba favorecendo os ricos. Tem líder religioso que acaba favorecendo o ego, a vaidade, a luxúria e acaba se perdendo. Então tem uns relatos bem interessantes. E as pessoas estão me trazendo um feedback bom. Porque cada relato aqui pode trazer alguma coisa positiva para a sua própria vida. Porque eles viveram entre nós, fizeram as escolhas deles. E aí, no final, as escolhas levaram eles a lugares onde eles não gostariam de estar. Que é o que você falou, né? Bom, podemos aprender com as escolhas das outras pessoas com os também. dos Exato. outros. Então, olha só, um livro incrível aí, ó, que você pode acessar. Vamos deixar aqui o link
no Amazon, Isso, né? tá na Amazon. No Amazon. Maravilha. O link para você acessar e receber na sua casa. E tem e-book também? Tem e-book também. Tem o e-book, então, e também o livro físico, não é? Vamos deixar o link aqui. E já gostaria de deixar também o convite da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade Neuroquântica, nessa plataforma com diversos cursos, mentorias, tudo para você trilhar o caminho do autoconhecimento. Como a gente fala, autoconhecimento não é você conhecer quem você acha que você é muito mais profundo, autoconsciência, autoconscientização. E assim, todos os dias lá na comunidade a gente fala, né, mão na massa, práticas, vivências, para que você trilhe o caminho, para que você possa expandir e ir muito além do que você poderia imaginar. Então o Perso está deixando aqui o cupom de 10% de desconto. Quando você for fazer a sua inscrição, coloque saúde energética e você tem 10% de desconto. E aqui no QR Code você já tem uma aula com diversos processos, técnicas e ferramentas para você já colocar em prática e se acostumar com as coisas boas acontecendo na sua vida. E para você se aprofundar, né, se tornar um profissional, você tem a formação em neuroquântica, primeira e única, reconhecida pelo MEC. E aqui no QR Code você tem mais informações. Seja bem-vindo a bordo. Maravilha, Rafa. Bora lá, João. O João também vai deixar aqui um banho, né? Uma prática aí para você. Maravilha. E também quem quiser participar, né? Você falou que faz Evangelho no Lar. Faço Evangelho no Lar toda segunda-feira, 10h30 da noite, no meu Instagram, ao vivo. Oh, muito legal. Já, qual que é o seu Instagram? Oficial.joaoribeiro. Maravilha. A gente vai deixar aqui embaixo deixa também, aqui né? na descrição o link para você acessar o livro também, receber na sua casa aí. E oficial.João Ribeiro para você entrar em contato e também, né, você faz atendimentos online, né? Então, independente do local do mundo que você estiver, não só voltado para a espiritualidade, mas também para atendimentos terapêuticos que você está dizendo. Atendimento terapêutico, questões materiais, desbloqueio energético, né? A gente tenta trabalhar com tudo conforme eu faço a leitura, por conta da minha sensibilidade em relação às energias. Tá. Você faz uma leitura geral, assim. Isso, geralmente o meu primeiro atendimento, eu falo para as pessoas, né? Porque você fala de terapia, as pessoas falam, é caro, tem que pagar. Não, o primeiro atendimento eu não cobro. Porque eu faço uma leitura energética e eu já dou orientação no primeiro atendimento. Então eu falo, eu plantei a sementinha. Se você fizer isso... Aí tem pessoas que preferem um acompanhamento, quer que segura na mão, né? Vamos junto? Vamos fazer juntos. Mas dá para fazer, no primeiro atendimento, a gente já consegue fazer uma leitura ali para poder auxiliar. Ah, muito legal. Sensacional. Então, até para conhecer, né, seu trabalho. Isso, exato. Oficial.João Ribeiro. Estamos deixando o link aqui no Instagram. Vai lá no direct, né? Isso, manda pode mensagem. Me chamar que vai ser encaminhado pelo WhatsApp show. e vai ter uma pessoa lá para atender. Ah, maravilha. Exato. Sensacional. E falando dessa leitura, podemos fazer uma leitura agora? Exato, de um encarnado. Vamos lá. Vai ser do Rafa? Como funciona? Eu prefiro, já que nós estamos próximos, eu prefiro segurar a mão. Maravilha. Dá sua mão. Sinto uma energia bem positiva, um cara em ascensão espiritual, em expansão de consciência. Vejo um caminho muito florido na sua vida. Sinto também alguns bloqueios, mais ligados a algumas coisas mais da infância que você consegue lidar muito bem e que você vai superar com tranquilidade. Vejo viagens, seu trabalho se expandindo muito,
as pessoas te conhecendo, um projeto de um novo livro, muitas pessoas à sua volta. Vejo o amor que você tem por uma outra pessoa que tem uma conexão muito importante com você, de alma, de vidas anteriores. Traz na sua essência, por mais que eu sinta uma energia de uma pessoa mais quente, mais ativa, traz na sua essência o amor, o companheirismo, a fidelidade, a admiração por você, pelo seu trabalho, por tudo que você faz. Você tem muitos amigos espirituais à sua volta, de diversas egrégoras espirituais, de outras dimensões. Trabalham muito a sua intuição. Dê bastante atenção a ela, escute bastante tudo aquilo que passa pela sua mente, que nem sempre são seus pensamentos. Todas as vezes que se sentir cansado, silencie seus pensamentos e se conecta com os seus, porque eles estão sempre ao seu lado para te auxiliar. Continue buscando. Você é um buscador nato. Mas foque naquilo que faz mais sentido para você e trilhe seu caminho em cima disso. Por mais que você tenha muito conhecimento em diversas áreas, aquela que faz mais sentido é o que vai te levar mais longe, porque está totalmente conectado com a sua essência. E aí, quando eu faço isso, eu pergunto, né? Quer me perguntar alguma coisa específica? Porque já que já estamos conectados, talvez eu adentre mais com a sua permissão. Entendeu? Sim. Você falou de traumas na infância, talvez até da gestação, né? Muito medo. Já tenho trabalhado isso muito, né? Sobre medo generalizado em todos os aspectos. Mas isso na gestação ou já? Na gestação. Sim. Mas por quê? Medo de estar aqui? Medo de não cumprir, de estar alinhado ao propósito, de não cumprir a missão? Porque muitas vezes... Medo de não existir. Quando a gente vive outras experiências, e todos nós vivemos, a gente traz uma bagagem espiritual. E aí quando a gente está na erraticidade, né, no plano espiritual, a gente está se preparando para estar aqui. Mas temos medo. Medo porque nós sabemos o que realmente somos. Eu costumo dizer que nós hoje estamos no nosso melhor momento da nossa existência espiritual. Então a gente olha para nós e fala, não, eu fui pior lá atrás. Mas eu estou aqui para passar por provas, expiações. Eu sei o que eu vou enfrentar. Provas e expiações. Isso está ligado muito a determinadas coisas que precisamos aprender. Mas qual é a missão de vida? Eu vou cumprir, sabendo que eu vou passar por provas? E isso nos causa medo. Mas não tenha medo daquilo que você veio para ser. Porque você está num caminho bom, você está iluminado, tem um caminho florido. Eu vi você andando numa estrada de terra, e em volta tudo florido, e muita gente em volta de você, encarnado e desencarnado. As pessoas te acompanhando, te ouvindo, te seguindo. E é importante que você olhe para trás e veja elas, porque elas te fortalecem para que você continue trilhando o caminho. Elas estão te seguindo. Sensacional. Muito bom. Emocionante. Bom. Gratidão. Só continuar o caminho. Não desvie. Só vai. Olha que interessante, né? Uma pergunta simples. Medo do quê? Eu fiquei procurando medo. Medo pra quê? Do desconhecido, né? Talvez? Exato. Sempre. Exato. É a porta que está fechada. E quando Abre você a sai, porta, você né? vê que está iluminado. Eu falei, medo de não existir. Eu falei, mas eu existo. Então, é racional. Né? Exato. Exato. Tá vendo? Uau. Gratidão. Muita gratidão. Muito bom. Gratidão. Sensacional. E eu tô curioso pelo banho também. Tem um banho que ele vai passar pra gente aí. Qual o objetivo do banho? As pessoas que me procuram geralmente estão com bloqueios energéticos, né? Ou não tá indo bem no relacionamento, ou não tá conseguindo prosperar financeiramente, ou tá ficando doente com frequência, os filhos estão doentes, tá tendo pesadelo, sofrendo. Aí o que eu falo? Eu vou te passar uma receita de um banho para que você faça pelo menos 4 semanas. E é muito simples o banho. Eu falo, não vai usar erva, não vai ter que cozinhar nada, é bem tranquilo. Eu peço para as pessoas colocar o sal grosso
no box do banheiro, pisar em cima com os 2 pés, já embaixo do chuveiro pronto pro banho e ligar no frio. São Paulo tá frio. E aí eu falo pra pessoa, não me xinga. Ou então espera vir pro verão, né? Começa no verão. Se quiser esperar, vai estar procrastinando. Você a procrastinação aí, né? Eu só vou tomar no calor. É escolha. Não é? Você falou do frio, eu já pensei, por quanto tempo? Aí o que eu falo pra pessoa, exato, porque assim, quando você pisa no sal e liga no chuveiro frio, quando a água bate no seu coronário, no topo da sua cabeça, tem uma explosão energética. Porque você está tomando um choque com aquela água gelada. Dá um choque então na hora, você explode energeticamente. Essa explosão afasta tudo que é externo. Quebra qualquer conexão externa que possa estar te bloqueando. Pensamentos, miasmas, obsessores, conexões com outros espíritos, outras porrada energias. energética você mesmo. explode, põe isso para fora. A água é uma condutora natural de energia. Então ela desce pelo seu corpo conduzindo energia para o sal grosso. E ele é um neutralizador natural. Então você está em cima do sal grosso, a água está pegando a sua energia e jogando no sal grosso. Ele está neutralizando tudo. Você está ficando sem energia positiva e negativa. Está neutralizando tudo. 40 segundos a 1 minuto. Porque se você ficar muito tempo, pode ser que fique tonto e dê até vontade de desmaiar. Então eu falo para as pessoas, sentiu qualquer tontura, sai de cima do sal porque é isso que está fazendo. Ele está neutralizando você. Terminou ali 1 minutinho, ficou tranquilo? Desliga o chuveiro, joga o sal grosso no ralo, liga o chuveiro na água quente, toma banho normal usando o que você usa. E aí, durante o banho, não perca o pensamento. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou prosperidade, eu sou caminhos sempre abertos. Mantendo o foco. Mantendo o foco daquilo que você é. E aí, você está se fortalecendo. Então, naquele momento ali, eu tirei tudo que era ruim e agora eu estou trazendo tudo que é bom. E aí, você faz isso 4 semanas. Na primeira noite, as pessoas já falam que conseguiram dormir, que descansaram, que acordaram mais ativo. Eu falo, então, fez bem? Continua. Mantenha. Então, eu peço isso uma vez por semana, ou todos os dias? Uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. 4 semanas. No mesmo dia e no mesmo horário. Então, se a pessoa fizer, gostou, faz 4 semanas, porque é o tratamento mínimo. Mas você curtiu, viu que tá dando resultado? Por que não continuar, né? Tem gente que fala que não sente mais dor, que conseguiu vender a casa que estava tentando vender e não conseguia, conseguiu vender o carro. Então, assim, isso traz mesmo um desbloqueio energético. Gostou esse tratamento de 4 semanas? Continua. Não precisa parar. Porque isso vai te fortalecer. Você vai perceber que você está mais leve e que os seus caminhos estão mais abertos para que você faça as melhores escolhas. Sensacional. Maravilha, super simples, exatamente, né? Uma prática simples, só o sal grosso fácil, como elemento e a água. Exatamente, muito show, gostei. Exatamente. Não tem sal grosso em casa, né? Já coloca na listinha ali. E é barato né? também, exatamente, é tranquilo, fácil de ter acesso num supermercado e fácil de fazer. Adorei, já vou fazer essa semana. Pode fazer, muito bom. Pode fazer. Não me xinga por causa do frio, né? Quanto mais frio, melhor. Tá. É igual a cachoeira. A gente vai na cachoeira de gelo que o pessoal faz quase também. Congelado. A gente vai na cachoeira pra quê? É pra tomar esse banho. E a água é gelada. Você sabe que é gelada. Então você tem o poder, você pode fazer isso em casa. Você traz essa energia da natureza pra dentro do seu lar pelo seu chuveiro. Sim, sensacional. Muito bom. Sensacional. E momento presente automaticamente, né? Porque com o gelo que você vai tomar, você tem que... Você volta na hora pra o pensamento vem na hora, né? Olha lá quem veio. Olha quem está aqui na sua frente, ó, o pessoal já conhece. João, esse daqui é o seu eu do futuro. Seu eu do futuro está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Eu gostaria de ouvir primeiro um parabéns. Deu tudo certo. Conseguimos. Porque a gente sabe, né? Quando a gente chega, como você disse, né, lá do medo. Quando a gente chega nesse mundo, a gente sabe as dificuldades que a gente vai encontrar. E conforme a vida vai te direcionando e você vai fazendo boas escolhas, a vida vai te provando ainda mais. Porque você está se fortalecendo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, durante essa caminhada, você vai aparecendo em determinados lugares, você vai prosperando, você vai tendo família. E família é uma das coisas mais invejadas, né? Eu queria ter dito isso antes. As pessoas falam muito de inveja, né? Inveja material, não. Família, felicidade são as coisas mais invejadas. Então, você passa a ter mais provas e oportunidades. Mas não quer dizer que todas essas oportunidades sejam boas. Por isso que é importante a escolha consciente. Então, quando eu chegar lá, se ele puder falar para mim, você conseguiu, deu tudo certo, não temos nada para se arrepender, eu vou estar feliz porque eu cumpri o meu propósito e a minha missão. Principalmente em relação à minha família e depois em relação aos outros. Porque se eu não puder cuidar de quem está do meu lado, eu não consigo cuidar de mais ninguém.
Maravilhoso, sensacional. E olha lá, ele tá todo feliz, já te Gostei dando. dele, felizão. Parabéns. Isso se vê no capacete Exato, ali, ó. exato. Bom demais. É muito legal. Olha só quantas pessoas você já impactou direto ou indiretamente, quanta contribuição no mundo você já transbordou e eu tenho certeza que vai transbordar ainda Que mais. assim seja. Então, parabéns, Exato. parabéns por Obrigado. você ser quem você é. Parabéns pelo transbordo, né? Por trazer mais saúde energética para o mundo, trazer mais consciência, desmistificar muita coisa e trazer, né? Canalizando aí, ó, esse livro sensacional com diversas histórias aí para que você também possa conhecer e fazer escolhas mais conscientes, não é? Exatamente. Exato. Como é que é a frase? As Escolhas moldam destinos. Sensacional. Muito legal. Sensacional. E olha só, deixar de presente para você sou. o eu sou, para você sempre se lembrar dessa essência divina que você é. Eu Exato. sou o eu sou, não é? Parabéns, parabéns. Obrigado. E um presente também da Bruxarina. A que hora o João- cheirosa. Exato, né, Perso? Que o João tá recebendo sais de banho de chuveiro e também um óleo energético. Você encontra esses produtos bruxarina.com.br e no Instagram bruxarina_, né? E quando você encher o carrinho, coloque o cupom Saúde Energética que você também tem 10% de desconto. Além de produtos para o corpício físico, você também tem produtos para o ambiente, como velas, sprays. Vai lá, divirta-se, bruxarina.com.br. E ela trabalha todos os produtos energeticamente, é muito bom. Exato, exato. E gostaria de agradecer também Mania Criativa, né? Mania Criativa no Instagram, Mania Criativa SP, né? Sempre com canecas, diversos produtos lá, eles entregam em todo o Brasil e loja física aqui em São Paulo, não é? Como Sobre diz o isso, Perso, Rafa. eternizando momentos, né? Desenhos dos seus filhos e tudo mais. João, não tenho palavras assim para agradecer, quanta Muito bom. consciência. O tempo passa rapidinho, né? Quando o assunto é bom, Voa. né? Exato, exato. Muita gratidão Gratidão, mesmo. Isso é João, um que presente agradeço. para o universo, presente para a humanidade, trilhando, né, o caminho, mostrando que sim, é possível, basta se permitir estudar, pedir ajuda, como você falou, né? Abra a bendita porta do quarto escuro. Exatamente. Exatamente. Não tá é? longe, né? Tá fácil. É só Exato. levantar e abrir. Quando você abrir, Tudo ao nosso vai ver. alcance, né? Vai ver que tá tudo iluminado. É só sair de lá. Exatamente, exatamente. E parabéns por você também acessar mais saúde energética na sua vida. Lembrando que você pode ouvir Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. E João, olhando ali para a câmera, uma mensagem final para quem está nos assistindo. Até falando do que a gente falou aqui, né? Não tenha limitações. Não tenha medo de viver a vida. Não tenha medo de se arriscar. Muitas pessoas param de conquistar aquilo que conquistavam porque deixaram de arriscar, deixaram de ser quem são, deixaram de estar conectado com a própria essência. E quando a gente está conectado com a nossa própria essência, a gente se fortalece para fazer as nossas escolhas de forma equilibrada e tudo dá certo na nossa vida. Quem nos limita são os outros, é o externo. Nós viemos aqui para mudar o meio em que vivemos e não podemos permitir que o meio nos molde. Então seja quem você veio para ser, para que tudo aconteça na sua vida da forma como você sonha, como você quer e como você busca. Maravilhoso. Ser você na sua essência, não é? Ou seja, não temas, tenha fé. Tenha fé. É sobre isso, né, Rafa? Muita gratidão. Gratidão, Gratidão, Rafa. Perso. Gratidão, Ó, João. vamos deixar o link aqui na descrição. 35 espíritos, histórias aí para você viver a potencialidade, perceber as escolhas e fazer escolhas mais conscientes. Parabéns por assistir e receber saúde energética na sua vida. Um beijo no coração e até nosso próximo episódio.